Olá, irmãos. Meu nome é Adolfo, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nacional Ágape Gerando Eternidade, aqui na cidade de Concórdia. A pedido do pastor Altair, eu quero compartilhar com vocês uma palavra direcionada aos casais. Vocês vão me desculpar que eu vou ler bastante aqui, vou ficar com a cabeça um pouco abaixada, os olhos um pouco para baixo. Então vai ser rápido. Então vamos lá. Começando com Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Salmo 127:1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vamos pensar no nosso casamento sendo um prédio, um edifício. Tem pessoas que estão começando agora, casou faz 2 meses. Tem uns que está projetando a casar. Se fosse um prédio, estava no alicerce. Outros estão no primeiro andar, segundo andar. Outros já está pronto há muito tempo. Mas precisa de um cuidado, de uma reforma. Os vergalhões já estão expostos, a pintura já está desgastada. Talvez a base está bem firme, mas sempre precisamos de algumas melhorias. Tem vezes que a gente olha para alguns prédios, algumas casas, alguns pedreiros assim que não tem aquela habilidade e faz uma coisa tão medonha, tão rústica. De igual modo, tem alguns casamentos que a gente olha assim e fala, não acredito como está ainda em pé esse casamento. Eles têm uma filosofia de vida, um modo de viver assim, todo errado. E isso está sendo implantado na sociedade. Recentemente eu vi uma ideia de um casal de viver passe livre. Cada um pode fazer o que quiser. Só moram junto. Esse casamento já está arruinado faz tempo. Então vamos lá. Como eu falei desse alicerce, a gente pensar no casamento como esse prédio, acontece que essa construção ela não vem pronta. Nós que estamos construindo esse relacionamento, esse projeto de Deus. Não é como você ter dinheiro e comprar uma cobertura lá e já está pronto. Não. Consertar alguns prédios não é fácil. Eu ouvi falar que teve um prédio ali em Chapecó que ele estava inclinando. Provavelmente os alicerces estavam sendo feitos em rios subterrâneos. E a construtora chamou alguns engenheiros, alguma empresa especializada lá na China, para levantar esse prédio e fortalecer ele com concreto. Se a tecnologia nos dias de hoje tem capacidade de voltar à inclinação normal no prumo, um prédio, Deus, para ele não há impossível. Ele pode endireitar o nosso casamento. Se estamos aqui nessa gravação, é porque a gente quer consolidar casamentos. Que vira e mexe a gente ouve falar sobre divórcio. Recentemente eu ouvi de 3 divórcios que me chocou. Pessoas que eram modelo, exemplo,
Mas aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Se deixar o casamento por si só, ele não vai melhorar. Ele precisa de cuidados. E pode ser até o terapeuta de casais, ele sofre e ele precisa cuidar do casamento dele. Como eu estou dando ilustração de casamento sendo um prédio ou uma casa, eu penso às vezes que pastores, terapeuta de conselheiros de casais, seja como se fosse aqueles bombeiros que põem a luz de emergência, ou você tem que levar antes o projeto para ver como que vai ser se tiver um incêndio, a parte de hidrante e assim por diante, porta corta fogo e que às vezes a gente está querendo prevenir, mas se tiver que atuar na hora da emergência, a gente tenha as ferramentas. Geralmente quando os casais estão a ponto de separar, ela consegue visualizar muitos defeitos no seu cônjuge. Para recitar 10 defeitos, ela fala rapidamente. Mas falar um elogio é muito difícil. Então acho que uma das coisas que a gente pode aplicar nas nossas vidas hoje, uma coisa bem simples, tenta colocar já hoje 5 qualidades do seu cônjuge. Um defeito só, uns 5 elogios e um defeito só. Tenta, se você quiser falar para ela, para ele, melhor ainda, ou se não, só marca. Eu acho que é um exercício bom. Eu não tenho uma fórmula mágica aqui para que todos os casamentos dê certo. Mas eu acredito que o casamento tem que ser a 3. Você, seu cônjuge e Jesus, Deus. Em casa não é diferente. Nosso casamento é uma sociedade indissolúvel, que temos que arcar com seus bônus e seus ônus. Conforme um pastor aqui, ele diz que Deus nos une, nos funde, mas a gente fica com 2 cabeças. Aí que mora o problema. Que um é de Marte, o outro é de Vênus. E o problema da comunicação é uma coisa repetitiva nos encontros de casais, porque é fato. E isso dá muito problema. A gente sempre ouve falar que um falou A, o outro entendeu B. Vivemos em mundos diferentes. Nós viemos de histórias diferentes. Cada um tem uma história, uma família. Eu vim com uma história para o meu casamento. Se não tiver bem resolvido na minha história, eu vou machucar minha esposa emocionalmente, fisicamente. Tem que resolver a sua história, os seus traumas antes de vir para o casamento. Resolver aquelas questões. Eu poderia falar da minha história, mas eu quero ser bem breve por causa desse vídeo. E para concluir, já direto ao ponto, eu quero aconselhar você a reservar um tempo de qualidade, que você tenha coragem de expor o seu pecado para sua esposa. Aqueles minutinhos ali, antes de dormir, fala com ela, com ele, tranquilamente. Reserve esse tempo. Outra coisa que a gente sempre ouve falar é que as mulheres passam naquela tensão pré-menstrual. Mas algumas mulheres não sabem que os homens também têm aquele momento de crise emocional, espiritual, alguns conflitos que às vezes acontece, não é todo mês, mas acontece.
As mulheres têm que estar sensíveis ao seu marido nesse ponto. Cada um vem para esse casamento e vem num nível nas áreas emocionais, espirituais, intelectuais. E esse despareio, um está fazendo mestrado, o outro não terminou a quarta série, é bem complicado. É bom aquela lá que está naquele nível tentar baixar e aquele rapaz tentar se levantar um pouquinho para ter um nivelamento. Pensa nisso. Na área sexual, seu marido está ativo, você já não está tanto. Acende o seu fogo e fala para ele abaixar o fogo dele um pouco. Tenta visualizar em você. Você vai fazer aquela análise, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e buscar força em Deus. Para encerrar, só ler novamente esse versículo. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus abençoe.